Olá, terceiro anos! Iniciaremos agora a sequência 28 de português. Neste vídeo, vamos corrigir o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá bom? Então, todos esses exercícios vai ser corrigido neste vídeo. Vamos lá? Então, vamos. 1. Leia o texto com atenção e responda as questões. Por que dia 15 de novembro é feriado? Por que será, né? Saiba o que aconteceu de tão importante no dia 15 de novembro para transformar a data em um feriado nacional. Todo mundo adora um feriado. Se for prolongado, melhor ainda, especialmente no final do ano, quando a correria só aumenta e tudo o que você quer é ter um tempinho para descansar. O feriado de 15 do 11 é um desses dias que a gente adora. Mas a quem nós devemos agradecer por este feriado? Nós devemos esse dia de descanso ao Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, que no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República Brasileira, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e pondo fim à soberania de Dom Pedro II. Com isso, Dom Pedro II perdeu o poder e teve que sair do país, assim como a família real. A proclamação aconteceu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. No mesmo dia, foi instituído um governo provisório, que tinha o Marechal Deodoro como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice. Oh, crianças! Então aqui é toda uma história sobre o 15 de novembro, esse feriado que a gente vai comemorar este mês, tá? Então vamos lá para as perguntas baseadas neste texto. A. Qual é o gênero do texto? Informativo, né? Ele passa um monte de informações para vocês sobre como aconteceu o feriado, quem proclamou a proclamação da República, como é que se deu esse feriado. Então, esse é um texto informativo, porque ele te informa, certo? O que é comemorado no dia 15 de novembro? A proclamação da República Brasileira. C. Quem governava o Brasil antes de Marechal Deodoro da Fonseca? Dom Pedro II. Letra D. Onde era a capital do Brasil na época da proclamação da República? Na época, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro. Certinho, crianças? Então, vamos para as próximas. Número 2. Quem proclamou a República do Brasil? Letra A. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. B. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca. Letra C. A República foi proclamada por Marechal Deodoro da Ponte Seca. Ficou até engraçado, mas não foi, viu? A República foi proclamada por General Deodoro da Ponte Seca. Quem foi? Não, gente. B. Marechal Deodoro da Fonseca. Exercício de número 3, você vai procurar no dicionário o significado das palavras abaixo. Então, vamos lá. O que significa proclamação? Significa declaração solene que se faz publicamente, ação de proclamar, de anunciar a proclamação da República. Então, o feriado quer dizer o anúncio da República, né? Ele falou para nós que agora nós éramos uma república livre, né? Na verdade, livre de Dom Pedro, né? Então, vamos lá. O que é democracia, pessoal? Democracia, o que significa essa palavra democracia? Regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. Regime em que não existem desigualdades ou privilégios de classe. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente. Então, democracia é quando você pode opinar sem ser punido por isso. Então, a gente vive numa democracia. Você pode expressar livremente, opinar livremente.
Exercício 4, ele fala para você do ponto final, que ele serve para indicar o final de uma frase. Por exemplo, Mariana adora ir ao cinema. Ponto, ponto final, acabou a frase. Ponto de interrogação, indica uma pergunta. Você não quer passear comigo? Ponto de exclamação, indica alegria, espanto, medo, tristeza, irritação. Que delícia! Esse bolo é maravilhoso! Vírgula, serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Goiânia, 22 de fevereiro de 2009. Agora é sua vez. Faça uma frase para cada desenho. Utilize um sinal de pontuação para cada frase. Então, você vai usar um sinal de pontuação para cada frase. Não esqueça de quê? Início de frase com letra maiúscula. Terceiro ano A e B. Se eu pegar essas frases para corrigi-las e não tiver com letra maiúscula, eu vou ligar no WhatsApp da sua mãe na hora, hein? Então, vamos lá, presta atenção, hein? Você vai fazer sobre a bandeira e você vai também fazer sobre esse desenho que tá lá no comecinho do seu caderno, que fala sobre a proclamação da República, né? Aí no caso aí, Marechal Deodoro, no seu cavalo, e tem a bandeira do Brasil. Então você vai bolar uma frase bem legal e vai escrever para nós. 4.1. Procure no texto algumas palavras seguindo as pistas a seguir. Uma palavra com R no final, transformar. Uma palavra com R inicial, República. E uma palavra com R entre as vogais, adora, tá? Eu aqui, tia Michelle, achei essa, mas se você achou diferentes, por favor, coloque isso aqui para mim também, para me poder ler. Quinta questão, a gente vai ler agora a biografia de Antoni Gaudí. Vamos lá ver a obra de Antoni Gaudí? Nascido em Reus em 1852, na região de Catalunha, Antoni Gaudí foi um dos arquitetos mais emblemáticos do movimento modernista. Afinal, além de gênio, tinha ideias muito à frente de seu tempo, e seu trabalho foi caracterizado pelo perfeccionismo e por utilizar a natureza e a religião como fontes de inspiração. Dono de um estilo pouco óbvio, o trabalho de Gaudí refletiu bastante a sua essência, formada por uma personalidade excêntrica. Sendo assim, experimentando e inovando, sua carreira atravessou diversas fases. Em seu início, sua produção foi caracterizada por um estilo vitoriano bastante florido, o que aconteceu logo após a sua graduação como arquiteto, em 1878. Nesse mesmo ano, por realizar um trabalho icônico de intervenção urbana, Gaudí foi reconhecido e assim ganhou sua primeira competição na área. Em seguida, surpreendeu a todos com suas justaposições de massas geométricas, uma técnica totalmente inovadora. Por meio dela, blocos geométricos eram justapostos e as curvas e os arcos parabólicos eram evidenciados. Assim, o arquiteto chamou a atenção. Afinal, seu trabalho era ousado e não se assemelhava ao tradicionalismo arquitetônico da época e da região. Nada é inventado, já que está escrito primeiro na natureza. A originalidade consiste em voltar à origem. Nossa, que poético! Além de ser um mestre da arquitetura, Gaudí também ficou conhecido pela sua atuação política e por ser um nacionalista catalão impetuoso. A sua intensidade nessa questão foi tamanha que até resultou em sua prisão. Ah, que pena, né, pessoal? Mas a gente precisa fazer artes. Vamos fazer artes? Então vamos lá. Autor de obras de Cairo Queixo. Que coisa mais linda, criançada. Olha o que é isso aqui. Sagrada Família, Parque Güell, Casa Mila e Casa Batlló. Nossa, gente, que coisa mais linda, né? Fantástico, muito fantástico. No dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Agora é sua vez de fazer a releitura da bandeira, usando as técnicas do artista Antoni Gaudí. Você irá precisar de papel picado e cola para fazer um lindo mosaico. Então você vai imaginar a nossa bandeira e vai fazer um mosaico com ela. Eu trouxe algumas inspirações aqui para vocês, ó. Trouxe essa inspiração,
esta inspiração e esta inspiração. Então, você pode aí usar a sua inspiração, né, de artista, tipo o Gaudí, né, Antoni Gaudí, e fazer. Eu quero ver, tá bom? Depois. Muito bem, crianças. Terminou, não acredito. Então, vamos lá. No dia 15, 15 de 11 de 2016, Proclamação da República. Eu peguei uma data aleatória, tá, criança? Mas porque eu gostei muito da frase. Que o dia comece bem e termine ainda melhor. Que você tenha um dia ótimo hoje, um dia perfeito, tá? Que você faça com bastante atenção essas atividades, tá bom? Meninos, um cheiro, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!